A febre dos atalhos digitais não é sobre ter mais aplicativos, é sobre economizar atenção. Ferramentas de inteligência artificial, design, notas, tarefas e resumo de documentos viralizam porque prometem fazer em minutos o que antes tomava a tarde inteira. No fundo, a pergunta virou outra: qual ferramenta realmente poupa seu tempo sem virar mais uma aba aberta? Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Esses atalhos digitais viralizam porque prometem poupar tempo sem parecer complicados. Você testa em poucos minutos, vê um resultado rápido e entende na hora se vale continuar. É como usar um atalho no celular. Menos cliques, mais entrega. No fundo, o segredo é escolher ferramentas simples que resolvem uma tarefa de cada vez. Esses atalhos digitais mostram uma mudança clara no jeito de trabalhar. O ChatGPT já passou de 100 milhões de usuários semanais. O Canva tem mais de 220 milhões por mês. E o Notion ultrapassa 100 milhões. Isso diz uma coisa simples: a gente quer ganhar tempo, começar mais rápido e organizar melhor o trabalho, o estudo e a vida. Esses atalhos digitais estão mudando a rotina, porque transformam informações dispersas em algo rápido de usar. Uma reunião vira resumo, um documento vira mapa mental, uma ideia vira arte e uma tarefa vira checklist. É como ter quatro ajudantes que organizam, criam e economizam tempo sem complicar sua vida. A febre dos atalhos digitais não é baixar tudo que viraliza, é separar o que realmente corta atrito do que só rouba a sua atenção com cara bonita. Um bom aplicativo economiza tempo, organiza ideias ou simplifica tarefas. O resto é só distração mais elegante. Na próxima parte, a gente vai ver como escolher sem cair no excesso. Agora que a febre está clara, vamos para o primeiro território onde esses atalhos prometem muito: o trabalho. Calendário, e-mail, equipe, tarefas, notas e arquivos parecem resolver tudo, mas sem regra viram uma mesa digital cheia de papéis. O segredo é usar cada ferramenta para uma função só. Uma agenda para prazo, uma para conversa, outra para documentos. Se tudo tenta fazer tudo, você ganha abas abertas, não produtividade. No trabalho, esses atalhos parecem mágica, mas o truque é simples. Eles economizam o que mais custa: atenção. Um bom aplicativo resume reuniões, organiza tarefas, acha informação em documentos e monta painéis com os números principais. Em vez de abrir 10 abas, você centraliza tudo em um lugar. A diferença é menos bagunça e mais decisão rápida. Uma reunião de 30 minutos pode virar um resumo de 5 se você transformar a conversa em decisão. Em vez de guardar áudio solto, você pega os pontos, as tarefas e os responsáveis e sai com algo revisável. A diferença não é mágica, é organização que economiza a atenção. Quando um aplicativo entra no seu fluxo, ele para de ser só mais uma aba aberta. Ele evita retrabalho, porque já puxa a informação certa e ajuda você a decidir mais rápido, sem ritual extra. É tipo ter um atalho que encaixa no trabalho em vez de pedir que você mude tudo. Antes de adotar qualquer ferramenta no trabalho, eu faço três perguntas simples. Ela economiza tempo? Traz mais clareza e deixa claro quem faz o quê? Se a resposta não for sim nos três pontos, vira só mais uma aba aberta. Ferramenta boa não complica, ela organiza, acelera e evita retrabalho. No estudo, o desafio não é falta de material, é transformar um documento acadêmico extenso em entendimento de verdade. Esses aplicativos e sites úteis fazem isso, virando leitura passiva em conversa ativa. Você pede resumo, compara tópicos, recebe exemplos e testa se entendeu, como se tivesse um tutor paciente ao lado. Assim, o conteúdo deixa de ser só texto e vira aprendizado guiado. No estudo, a virada é parar de ler tudo como se fosse um bloco único. Resumidores de arquivos longos puxam a ideia principal e flashcards ajudam a revisar sem enrolação. Mapas mentais mostram as conexões
e a transcrição de áudio transforma a aula longa em texto fácil de buscar. É como trocar uma pilha de papéis por um caminho guiado. Resumo pronto ajuda, mas pode esconder nuance, erro e contexto. Quando você compara o resumo com o texto original, percebe o que foi cortado, o que foi simplificado e até o que mudou de sentido. Atalho bom acelera o estudo, mas leitura crítica é o que evita aprender pela metade. Para estudar melhor, use uma régua simples de 4 passos. Primeiro, leia a fonte com calma. Depois, peça uma explicação simples, como se fosse para alguém que nunca viu o assunto. Em seguida, compare as respostas e veja onde cada uma acerta. Por fim, revise com perguntas curtas. Isso transforma um arquivo longo em aprendizado guiado. O melhor aplicativo de estudo não é o que responde mais rápido, é o que ajuda você a ligar os pontos, entender causas, consequências e contradições. Quando o mapa mental nasce junto com a sua leitura, o documento deixa de parecer infinito. A partir daí, estudar vira organizar ideias, não apenas caçar respostas. Se no estudo a promessa é entender melhor, na criação a promessa é produzir mais rápido e com aparência profissional. Hoje, um navegador já junta Canva, CapCut, Runway, HeyGen e geradores de imagens por inteligência artificial. O que antes pedia a equipe, software caro e horas de edição, agora vira botão. Gerar, cortar, legendar, dublar e publicar. É como ter um mini estúdio pronto para você. Nesta etapa, a criação vira uma linha de produção simples. Você começa com o roteiro, passa para artes e miniaturas, deixa as legendas automáticas cuidarem do texto e adapta o mesmo material para vários formatos. É como montar uma peça uma vez e publicar em várias portas. Depois eu te mostro como isso economiza tempo sem perder qualidade. O melhor desses sites não é deixar tudo perfeito de primeira, é mostrar a você 3 caminhos rápidos: post quadrado, story vertical e slide. Assim, você testa a ideia antes de gastar tempo no acabamento, como rascunhar várias versões antes de escolher a melhor. Isso acelera a criação, o estudo e o trabalho, sem travar no detalhe. Quando todo mundo ganha um estúdio no navegador, o diferencial deixa de ser a ferramenta e vira o olhar. Critério editorial corta excessos. Identidade da marca mantém tudo reconhecível. Checagem de fatos evita erro bobo. E tom de voz faz a peça parecer humana. É assim que uma arte pronta ganha valor antes de sair do rascunho. Quando um atalho viraliza, o visual também vira padrão. Fundo neon, texto grande, rosto recortado. A ferramenta chama a atenção, mas a diferença real está na ideia, no repertório e na curadoria. É como ter um estúdio no navegador. Todo mundo usa a mesma sala, mas nem todo mundo sabe contar a mesma história. Depois de criar mais, vem a pergunta inevitável: como organizar tudo sem virar refém da própria produtividade? É aí que esses aplicativos brilham. Um lugar para calendário, hábitos, compras, contas e tarefas da semana. A promessa é simples, mas poderosa. Menos coisa na cabeça, mais espaço para decidir. Só que o segredo não é ter um painel bonito, é usar um sistema que você realmente abre todo dia. Organização pessoal não é só agenda bonita, é escolher um lugar para cada coisa. Agenda e rotina para o dia, hábitos e metas para o que você quer construir, notas rápidas para não perder ideias e finanças pessoais para enxergar para onde o dinheiro está indo. Quando tudo conversa junto, a cabeça fica mais leve e você para de depender da memória. Se você usa 3 aplicativos para a mesma lista, o problema não é organização, é distração. A tarefa some no meio de cores, etiquetas e modelos bonitos, e aí você trabalha no visual, não no que precisa sair. O melhor sistema é o que você abre rápido, entende rápido e fecha rápido. Pense assim: organização boa não é enfeite, é fluxo. Primeiro, você captura rapidamente tudo o que aparece, sem tentar resolver na hora. Depois, decide uma vez o que entra na agenda, o que vira tarefa e o que sai. Aí, você executa com clareza
e revisa sem grama. Isso corta a ansiedade e evita retrabalho. Se registrar uma tarefa simples leva mais de 2 minutos, o sistema está servindo ao aplicativo, não à sua vida. Agenda boa é a que some do caminho e deixa você agir. O teste é simples. Se organizar cansa mais do que fazer, algo está errado. No próximo passo, eu vou te mostrar ferramentas que ajudam sem virar peso. Com tantas promessas, a saída não é rejeitar a tecnologia, é criar critério. Antes de adotar um site viral, pergunte: isso resolve qual problema? Depois, com que frequência eu vou usar? Se for raro, talvez seja só curiosidade. Se for útil, veja o ganho, o risco e como sair se não funcionar. Atalho bom é o que simplifica sua rotina sem virar bagunça. Para escolher um atalho bom, não basta ver se ele é famoso. Leia as permissões, porque muita ferramenta quer acesso demais para o que entrega. Teste com dados falsos primeiro, veja o preço depois do uso real e procure exportação, porque você não quer ficar preso. Na hora de escolher um atalho, pense assim: ele economiza mais tempo do que custa em acesso? Se um aplicativo pede e-mail, arquivos, calendário e contatos, o ganho precisa compensar o risco. Atalho que vaza dado vira prejuízo. Prefira ferramentas simples, com permissões mínimas e teste antes de confiar. Para escolher bons atalhos, desconfie de promessa milagrosa. Se parece resolver tudo em um clique, geralmente cobra com preço escondido, exportação difícil ou permissão exagerada. O melhor aplicativo é o que facilita a sua rotina sem prender seus dados nem virar mais uma conta esquecida. O melhor atalho não é o que viraliza primeiro, é o que continua útil depois que a novidade passa. Se um aplicativo resolve um problema real, você usa todos os dias. Se só parece incrível, ele vira um ícone esquecido. No fim, bons atalhos economizam tempo sem encher sua gaveta digital. Se quiser tecnologia útil sem complicação, fique por perto.